Que você segue sempre muito bem informado com tudo que acontece na sua região. Agora a gente vai até a região do ABC conversar com o comandante Fernando Carvalho para trazer as informações da região. Seja muito bem-vindo, comandante. Muito bom dia a todos os nossos espectadores da Guardiana Notícia. Uma satisfação estar com vocês novamente. Agora, comandante, a gente tem visto cada vez mais dados aí que colocam o ABC se destacando realmente nesse combate à violência com números positivos. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço aí dos últimos dias com relação a esse balanço positivo que o ABC apresentou, segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Fabi, exatamente isso, não só o ABC, mas acho que todo o estado de São Paulo apresenta números positivos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública, estou com eles aqui do que tange ao Paulista, os dados estão aqui em mãos e nós temos resultados positivos no mês de abril, são o que foi apresentado no Diário Oficial, dados oficiais da Secretaria de Segurança Pública, que comparam abril de 25 com abril de 26, Fabi. E como eu já havia conversado na semana passada com a Gabi, um ponto que a gente precisa melhorar, isso é indiscutível, é a presença policial na rua. Então, eu já antecipo para vocês aí em primeira mão da Guardiã, recebendo nesse momento aqui na sede do Corpo de Policiamento de Área, 69 policiais recém-formados da Escola de Formação de Soldados, que chegam hoje para reforçar o policiamento nos municípios aqui do ABC Paulista. Fabi. Agora, comandante, tem essa questão realmente dos números positivos e o que é preciso ficar em alerta? Quais foram os números que deixam realmente essa questão de segurança pública na região também em alerta? Sim, vamos lá, Fabi, com os dados em mãos. O estupro é um número que todo mês aumenta, mas eu aviso as pessoas, e principalmente as mulheres, aquele estupro clássico de um criminoso pegando mulher à força na rua, isso é a exceção da exceção, são raríssimos casos, nós podemos pontuar como um ou dois em todo o ABC no decorrer do ano. Mas por que o número de estupro ele mostra porque eles saem dentro das casas. A gente pega os boletins para ler, crimes cometidos pelo pai, pelo padrasto, por alguém conhecido da família. Infelizmente, são crimes que sempre aconteceram e continuam acontecendo. Mas o porquê do aumento? Porque em razão da consciência, da conscientização, esses crimes são noticiados. Então, não é de fato um aumento, e sim um aumento das denúncias. E é muito bom que assim seja. Ninguém tem o direito de tocar em uma mulher, o homem não tem o direito de fazer nada à força com uma mulher. Então, é muito importante que isso continue sendo denunciado para que a polícia, no caso, claro, que as denúncias cabem. A gente travou um pouco aí a comunicação com o comandante Fernando, que é justamente o comandante do Comando Paulista lá do ABC, ele trazendo essas informações importantes desse balanço que foi divulgado pela Secretaria de Segurança Pública e colocam aí de forma positiva a segurança pública da região do ABC, mas justamente com essa atenção para esses casos justamente de violência que ele vinha relatando aqui pra gente. Ele voltou? Temos ele de volta? Frente à lei do comandante Fernando, temos também a jornalista Gabriele Tricânico, que fala direto do Litoral Norte e participa também dessa entrevista. Sejam os dois muito bem-vindos. Bom dia, Fabi. Bom dia a todos que nos acompanham. Um prazer sempre falar de um tema tão importante para a nossa sociedade, que é a segurança pública, principalmente aí na região do Grande ABC.
Travou de novo a comunicação com o comandante. Gabi, a gente está tentando refazer a conexão aí com o comandante Fernando. Ele já tentou aqui dar primeiro parecer aí dos dados positivos divulgados pela Segurança Pública e aquelas regiões que estão mais em alerta, principalmente com relação à violência. A gente vai tentar novamente essa conexão, mas eu sei que você está no Litoral Norte, acompanhou aí a sessão da Câmara em São Sebastião, tem muita informação também para trazer ao vivo aqui no Download. Acho que agora sim. Bom, agora sim a gente vai voltar ao contato com o comandante Fernando para a gente falar dos dados da segurança pública na região do ABC. Comandante? Fabi, melhorou o sinal, agora me ouve bem? Agora eu ouço alto e claro, perfeitamente. E eu também estou escutando perfeitamente. Queria mandar um abraço para a Gabi também, direto lá de Ilhabela. Parabéns pelo trabalho do prefeito Toninho Colucci, é um grande parceiro da Polícia Militar em Ilhabela, tem um trabalho muito forte com a atividade delegada e por isso também que Ilhabela apresenta indicadores sensacionais de segurança pública em razão dessa parceria da Prefeitura com a Polícia Militar lá nessa ilha maravilhosa do litoral paulista. Gabi? Exatamente, coronel, comandante. Aliás, daqui a pouquinho o prefeito vai estar ao vivo aqui conosco, trazendo detalhes, informações sobre a Ilhabela. Ele teve um embate, né, com a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que é a Sabesp, mas a cidade saiu vitoriosa e ele vai trazer os detalhes para a gente. Vamos começar falando dos números, então, aí do nosso grande ABC, da segurança pública, porque houveram quedas, né, em alguns dos indicadores, comandante. O senhor havia antecipado para a gente na semana passada que essa semana nós já teríamos, então, os dados. Então, vamos começar falando pelos números que caíram, que tiveram quedas, né? Exatamente, Gabi. Então, homicídio, vamos começar um que teve um acréscimo, pequeno acréscimo, mas é um acréscimo e demanda atenção. Homicídio, um aumento de 10%. Nós tivemos 10 mortes violentas em abril de 2025 e 11 mortes violentas em abril de 2026. Claro que sempre uma vida perdida nos traz preocupação, mas a gente tem que dar atenção devida e vamos ver onde dá para melhorar. O ponto positivo são os roubos de veículo, os roubos de carga. Todos esses roubos apresentaram queda no ABC Paulista. Os roubos de veículo, um número expressivo de 41% de queda. Nós tivemos 218 crimes em 2025, no mês de abril, e 129 no mês de abril de 2026. Claro, se a gente falar de uma forma absoluta, 129 ainda é um número expressivo, mas com uma redução de 41%, isso mostra o trabalho e o empenho da polícia no combate à violência urbana. Comandante, agora os dados relacionados a roubos de celulares e outros, a população tem denunciado, esses números têm caído, que é a grande dor do trabalhador, quando sai para trabalhar, a gente sabe o que tem acontecido aí na região do Grande ABC? Tem sim, Gabriele. Os números têm sido apresentados, mas ainda assim é um indicador que mostra queda, menos 13,28%, quando nós tomamos a amostra os 7 municípios. É importante que o cidadão denuncie para que nós possamos, se o policiamento territorial aqui com os nossos recursos do ABC, nós não conseguimos responder a um determinado crime, é importante que o cidadão denuncie para que eu tenha instrumentos e elementos para buscar apoio do comando da Polícia Militar com outros batalhões, como a tropa de choque, o policiamento de trânsito e tantos outros reforços que a Polícia Militar tem à disposição, mas que para eu pedir isso ao escalão superior, eu preciso apresentar uma justificativa plausível. E no momento eu não tenho motivações para pedir esse reforço, uma vez que os números com as tropas territoriais do ABC demonstram queda.
Em relação ao município de Diadema, houve um aumento de 66,7%, 3 para cada 5, em relação aos homicídios. Em abril de 2025 foram 10 e em abril de 2026 foram 11. Em São Bernardo do Campo, também um aumento de 3 para 4 e Mauá de 0 para 1. Então, mesmo com a redução nos roubos, os homicídios acabaram aumentando na região do Grande ABC. Isso preocupa a Polícia Militar? Há alguma cidade que exija uma atenção especial, comandante? Não, Gabi, só fazer uma correção. Os homicídios de Diadema, você falou de 6 para 10, o percentual está certo, 66,66, uma dízima periódica e tal, mas em Diadema é um aumento de 3 para 5. Foram 3,25 e 5,26. O número de 10 para 11 é o total do ABC. O total do ABC apresenta de 10 para 11. Claro, como você colocou, qualquer aumento causa preocupação e, como eu disse, precisa ser estudado e ver em que região isso está acontecendo e se há uma recorrência do crime numa determinada região para que a gente possa focar. Esses aumentos de 3 para 4, de 3 para 5, eles demonstram uma variação natural, assim como de Santo André variou de 2 para 1, de São Caetano variou de 1 para 0, e assim sucessivamente. De Rio Grande da Serra, de 1 para 0. Então, essas variações de 1, de mais 1, mais 2, menos 1, menos 2, em qualquer tipo de crime, são variações naturais que devem ser estudadas, mas não causam grandes preocupações. A gente vai focar as ações preventivas para buscar sempre o indicador 0. Claro que é uma utopia, mas é um objetivo a ser atingido. E para encerrar aqui da minha parte e devolver para a Fabi nos estúdios, no Grande ABC houve uma redução geral de 14,7% nos casos de estupro e estupro de vulnerável. Mas algumas cidades registraram o crescimento, como por exemplo São Bernardo do Campo, 23,5%, Ribeirão Pires, um aumento de 40%, Rio Grande da Serra, um aumento de 50%. Os números mostram o aumento desses crimes sexuais em algumas cidades, mas a Polícia Militar acredita que isso reflete em mais ocorrências ou mais denúncias? E qual a orientação da Polícia Militar para esse tipo de crime? Gabi, perfeitas as suas colocações. A gente já tinha debatido aqui na sede do CPA. A Gabriele fez uma visita muito cordial, foi uma entrevista muito bacana. Eu agradeço, Gabi, sempre a sua atenção. E eu tenho uma visão particular. Não aumentaram os casos, aumentaram as denúncias. E é muito importante que qualquer crime seja denunciado. Então, por parte da Polícia Militar, o que cabe? O atendimento preferencial dessas questões que retratam violência doméstica, o estupro de vulnerável, normalmente cometido por algum familiar dentro do lar. Isso é muito grave. Então, na Polícia Militar, quando acionamento 190, essa ocorrência é passada na frente. Momento subsequente, isso é conduzido ao distrito policial. E esse eu posso falar em nome da Polícia Civil. A Polícia Civil tem dado uma atenção muito grande, muito forte. É uma política pública de combater esse tipo de crime, sobretudo com a investigação detalhada, a investigação contundente, para que esses criminosos que praticam estupro contra a mulher, para que esses criminosos que cometem esse crime horroroso, um estupro, uma violência sexual contra uma criança, possam ser conduzidos à justiça e recebam a pena que merece, Gabi. Da minha parte aqui, acho que as informações estão encerradas. Fabi? Perfeito, quero agradecer muito a participação aqui do comandante Fernando, trazendo todas essas informações detalhadas aqui pra gente. Gabi, a gente segue acompanhando e lembrando sempre que os nossos microfones estão sempre abertos para divulgar o trabalho que vem sendo realizado aí no ABC. E lembrando, Coronel, que o Fábio, senhor já fica o nosso compromisso com o Coronel, né, o novo comandante do CPA-M6 da região do Grande ABC, mensalmente a participar aqui conosco e trazer os dados, as informações relevantes dos indicadores criminais, porque o importante, né, comandante, é trazer a sensação de segurança para a nossa população.
Gabriele, como a gente bem colocou, acima de tudo, mesmo que o indicador, que pode em algum momento ser negativo, que a gente apareça, mostre a cara aqui para dar explicações, demonstrando transparência com a imprensa que é um importante canal da democracia, afinal de tudo, e afinal de contas, é o canal de comunicação com a população. Muito obrigado pela oportunidade, desejo um ótimo dia a todos. Bom dia para o senhor também, a gente segue daqui. Gabi, já temos o prefeito? Eu volto daqui a pouquinho com o prefeito Toninho Colucci. Então, a Gabi segue dali, a gente vai acompanhando aqui tudo o que acontece em São Paulo, no Brasil e no mundo. Diga, diretora, temos o Luiz? Então, a diretora mandou a gente chamar o intervalo, Fred Júnior. O que fazemos? Vamos chamar o intervalo, é melhor para a saúde. Amém. Vamos lá.